E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live hoje e o nosso convidado hoje vai ser o Alexandre Machado, que ele vai falar um pouco sobre o HIIT Bodywork, um tema bem legal, principalmente nessa época de quarentena e tudo mais, então já viu, né? Eu percebi que a minha tela tá meio embaçada, não sei porquê, ou até sei porquê, mas enfim, eu acho que é o horário, sei lá. Ó, ó, o Alexandre chegando aqui. Alexandre. E aí, tudo bem com vocês? Ó, Alexandre, grande Alexandre. Cara, a minha tela, o que Fala! aconteceu, não tá desse jeito aí, cara, o dia inteiro. Já mexi, já olhei. Eu tava fazendo uma transmissão mais cedo aí e aí tá muito clara a minha, estão falando assim que tá muito clara a minha tela. Gente, eu não vou mexer porque eu já comecei. Então, assim, vocês vão escutar minha voz, vão tá vendo o Alexandre. E vamos deixar o barco rolar, porque já viu. Não, mas tá um pouquinho claro, mas dá pra ir, não atrapalha em nada não. Boa noite, Não, não galera. dá. Já vi a Fatia, e a Fati tá aí já, a Fatinha, ó, Já, a Fatinha. Paty está sempre presente, cara. Ela, poxa, ela tá sempre com a gente aqui, marca presença. E eu tenho assim, acompanhado os trabalhos do pessoal, principalmente o dela aí, quanta coisa bacana. Pô, e você, É. Alexandre, como que tá? Tô bem, cara, tô bem, trabalhando duas vezes mais nessa pandemia, cara, que o trabalho dobrou. Não sei por quê. Mas tô bem, tô conseguindo fazer tudo, né? Hoje eu consegui até correr e estourar a panturrilha, pra você ver que o negócio tá dando pra fazer tudo, dando até pra se machucar, mas tá Sério? bom. Nossa, cara. Sério que tu estourou a panturrilha hoje? De Pô, não novo, tô muito cara. diferente, ó. Ontem eu fui correr, subi a escada aí, ó. Ih, Caí e machuquei o dedo. Então, ai, ai. Deixa eu escrever aqui o tema de hoje. Hoje vocês vão ouvir falar de HIIT Bodywork. Embora muitos de vocês já saibam o que é, mas ainda tem uma parcela que não sabe. E aí, nada melhor do que trazer para vocês o cara que criou, para trocar uma ideia e agregar mais. E antes da gente começar, eu pedi pra você estar na live, pega o aviãozinho aí, manda para um monte de amigos seu personal por um único fato, cara. É, Tem um monte de gente que fala, tem alguns ditados. Eu gosto muito do Panda, que ele fala assim: quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo. E aí, vou fazer uma ponte, né? Usando uma outra citação de uma outra pessoa que eu não sei quem é. Se quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo, é porque todos somos ondas do mesmo mar. Então, galera, quando o mercado é favorecido, fica aquecido, ajuda todo mundo. Então, é extremamente importante que todos os profissionais saibam se posicionar, tenham uma boa entrega técnica para a gente poder cobrar um valor que seja realmente, digamos assim, digno. Porque tem coisa, cara, que chega a ser surreal, meu. Imagina quem trabalha em sala de aula ganhando 4, 5 reais hora aula e até mesmo o personal cobrando vintão hora aula, cara, é surreal. Então, a gente tem que se ajudar a entregar mais conhecimento técnico para que as pessoas possam valorizar mais o nosso trabalho. E aí, nivelar por cima e não por baixo, cara, que é foda. É isso aí, falou tudo, concordo contigo, Alexandre. O que eu entendo, assim, nós estamos agora numa fase que eu venho afirmando para todo mundo, é uma fase de divisor de águas, né? Muitos colegas de profissão estão refletindo, estão percebendo as coisas que eles estão fazendo, e o que não fizeram também, tem isso também. E de uma forma ou de outra, agora é aquela hora, assim, teoricamente nós estamos próximos de acabar a quarentena, né? Vamos voltar. E aí fica aquela questão: vocês aproveitarem esse período para reestruturar o seu negócio, montar o teu negócio, porque assim, isso é um fato, né? Inclusive amanhã eu vou trocar até uma ideia sobre isso com um colega nosso espanhol, e isso é um fato. Todo mundo está percebendo que o mercado ele mudou de tal maneira
que agora, além de você não vai só mais entregar o exercício. Você vai ter que entregar a segurança, que já tinha que ter, mas alguns não têm. Você vai ter que entregar empatia, você vai ter que entregar experiência e, principalmente, você vai ter que entregar aquilo que falta às vezes, que é a tua autoestima também está lá em cima e você se sentir seguro do que você faz. E esse é um dos motivos, que a gente está aqui para trocar essa ideia. E eu venho acompanhando, inclusive, hoje eu estava olhando, é de 2017 o Hit Bodywork, não é? Não, a primeira turma do Hit Bodywork foi 2015, julho de 2015, a primeira turma. Julho Legal. de 2015. Cara, se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro curso no Brasil com essa temática de HIIT e peso do corpo. E aí, na sequência, vieram logo os outros, né? Mas o que tinha era modelos de aula, né? Que até porque o que inspirou o HIIT Bodywork foi uma aula da Insanity Training, que é uma aula de HIIT com peso do corpo. Só que quando eu olhei aquela aula, não tem uma estrutura metodológica onde você consiga entender o complexo. É chegar lá e sair fazendo treino. E aí a proposta, eu falei, cara, isso tá uma bagunça, mas é possível ter uma organização metodológica. E aí foi quando eu comecei a organizar metodologicamente, aí saiu o HIIT Bodywork. E aí tem a história, né? Como eu comecei a treinar, eu conheci o Insanity Training, porque eu estava com o pé quebrado. Já tinha um ano que eu tinha quebrado o pé e eu não conseguia correr ainda. Eu sempre fui do universo da corrida. Eu não conseguia correr 2 quilômetros. E aí eu comecei a pesquisar outras atividades que eu pudesse fazer sem correr. E aí eu achei o Insanity Training, que era muito forte nos Estados Unidos, em 2013 isso. E aí eu, cara, não dá pra fazer o que esses caras fazem não, cara. Não tem pé nem cabeça. Aí eu comecei a organizar. E aí saiu o treinamento intervalado de intensidade com o peso do corpo. E aí quando eu vi que era um puta de um produto, eu falei, caraca, meu, isso é um produto. E aí eu startei na VO2 Pro em julho de 2015. Cara, de julho de 2015 a julho de 2007 foram quase 5 mil pessoas certificadas de forma presencial. E aí hoje na plataforma online eu tenho aproximadamente um pouco mais de 1.000 pessoas fazendo o curso de HIIT Bodywork Online, fora os eventos, os congressos, como ano passado foi no Congresso Brasileiro de Personal Trainers, onde a Fatinha estava. A Fatinha também fez um outro curso no Encontro Forte de HIIT. Então, fora a gente se encontrou lá, trocamos uma ideia, até tirar uma foto nós três. Verdade. Ela estava com aquele meu livro de personal primeiro ainda, a primeira edição, cara. Alexandre, já aproveitando a deixa, cara, me fala um pouquinho da tua história profissional, como começou. Fala um pouquinho de você, porque embora tenhamos públicos semelhantes, mas tem um pessoal aqui que me segue que não te conhece assim ainda profissionalmente. Embora você é uma figurinha carimbada, meu parceiro. Então, ó, segura aí que eu vou te contar. Mas me fala um pouquinho da tua carreira, como você começou. Cara, legal isso. E é bom porque eu gosto que as pessoas se apresentem, contem as suas histórias, porque é até bom para as pessoas se espelharem também, de repente, nessa sequência aí. Eu vejo muito isso e eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória profissional. Cara, eu sempre fui eu sempre treinei muito jiu-jitsu, né, quando eu era pequenininho. Então eu disputava campeonato, cheguei a ser campeão brasileiro com 12 anos de idade, faixa verde. Mas naquela época o circuito brasileiro se resumiu ao Rio de Janeiro. Então hoje o circuito é muito grande. E aí, por conta do meu envolvimento com jiu-jitsu e com surf, eu acabei indo fazer educação física. Eu era atleta de natação, mas eu nadava nos grupos locais, né? E na universidade eu treinava também, competia muito. E eu nadava ali o borboleta. E no primeiro semestre de faculdade, eu ainda estava muito envolvido na natação, eu acabei descobrindo um laboratório de fisiologia com o professor Estélio. E aí no segundo semestre eu passei a fazer parte, fui integrante do laboratório. Aí no qual fui bolsista até o 7º semestre. Né? Então do segundo semestre até o 7º semestre, fiz vários amigos lá dentro, conheci várias pessoas. Eu formei em 99 na Rural do Rio de Janeiro.
E já iniciei a pós-graduação na UCB em Fisiologia, depois com bolsa, né, do laboratório, depois já consegui a bolsa para o mestrado na própria UCB. Aí terminei o mestrado em 2005. Aí eu terminei o mestrado e assumi, assim, quase que imediatamente o laboratório de Fisiologia da Estácio, Petrópolis, no qual comecei a fazer algumas avaliações do pessoal da Pé de Vento, que é a maior equipe de alto rendimento de corrida de rua do professor Dr. Henrique Viana, né? E aí eu comecei a minha experiência com a corrida de rua. E de lá para cá vim deslanchando. Mas assim, uma coisa que eu lembro, acho que eu te contei isso. O meu primeiro livro que eu comprei na vida foi um livro de triatlo de um cara chamado Luiz Antônio Domingues, cara. Eu nadava muito na época, né? Sempre gostei de correr, então eu era apaixonado. Falei, puta, eu quero fazer triatlo. E aí comprei esse livro no livreiro lá na universidade. Eu comprei esse livro, aí na sequência depois eu comprei o Fox de Fisiologia. Mas foi o primeiro livro da educação física que eu li. Eu perdi, né? Eu falei para você e você gentilmente me mandou a edição atualizada. É um carinho, cara, muito grande que eu tenho. Porque, assim, eu comecei a ver o ajuste da bike, posição da corrida. Eu falei, cara, meu... E era um livro bem didático, que eu lembro na época. Eu tinha várias fotos, que foi pela Sprint, cara, se eu não me engano. Foi pela Sprint. Foi Sprint. Foi o primeiro. Isso já tem um pouco mais de 20 anos, Luiz. Um pouco mais de 20 anos. E aí, em 2007, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar na Uniban. Em 2011, eu saí da Uniban. Em 2012, eu saí da Uniban. Em 2011, eu já tinha começado a VO2 Pro. E em 2012, a VO2 Pro ela foi incorporada no grupo Tribes. Aí mudou, a gente não usou o nome VO2 Pro, usou o nome Pace. O grupo Tribes, para quem não conhece, é uma hold que na época ela tinham 4 empresas. Era a W12, a Body Systems, o Core 360 e o Portal Educação Física. E a minha empresa era a quinta da hold, que era a Pacer. Eu fiquei lá 1 ano e meio, aí não deu certo, eu acabei saindo de lá, voltei a restartar a VO2 Pro e, putz, mas assim, o tempo que eu fiquei na Tribes, eu falo isso para todo mundo, cara, com o maior orgulho. Foi um aprendizado muito grande na área não técnica, na área de negócios. Então eu posso dizer que foi um MBA, um doutorado em negócios, assim. E aquilo todo dia era reunião, todo dia era discussão, todo dia era porrada, todo dia era argumento. Então, cara, era de segunda a sexta vivendo na veia aquilo ali. Então não tinha trabalho de casa, eu chegava lá e fazia. Então tinha dia que saía de lá 9 horas. Teve uma vez que eu, o Paulo Aquiel foi eu, o Paulo Aquiel, a Raquel Aquiel, fomos pro Rio, né, de avião dele, né? Claro. E aí chegamos lá, a gente foi ter uma reunião na Coca-Cola, saímos de lá 10h30 da noite, na volta pegou uma tempestade, teve que fazer uma volta e parou ali em Marte, cara, eu cheguei em casa 00:30, ele falou, cara, essa é a vida de empreendedor, meu, é isso aí, cara, não tem essa não. Então, assim, e toda hora era um aprendizado, sabe? Então foi um momento assim muito feliz, foi doído, dolorido, né? Mas foi um momento muito feliz que realmente ali eu mudei a chave. Porque quando eu entrei lá, cara, ficou bem claro para mim que não adiantava ter o posicionamento de professor, pesquisador, ter mestrado, doutorado. Isso não importa. Posicionamento de empreendedor é diferente. E aí parece que abre uma outra cabeça né, dentro da nossa cabeça, ou como algumas pessoas dizem, abre uma outra gaveta, que cabeça de homem, o pessoal fala que é um monte de gaveta, né? Então abre uma outra gaveta, a gaveta do empreendedor. E eu costumo fazer muito isso, uma associação com dirigir. Por exemplo, dirigir carro manual e carro automático, né? Pelo menos aconteceu comigo, eu já vi algumas pessoas relatarem. Primeira vez que pega um carro automático, passa maior perrengue, né? Porque a coordenação é diferente, Sim, totalmente. Beleza, totalmente diferente a mecânica ali. Então, cara, dá mais engasgada, você pisa com o pé errado, beleza. Mas depois que você aprende a dirigir o carro automático, isso aprendendo primeiro manual, você sair do automático para o manual, do manual para o automático é fácil, porque parece que o cérebro vai manual, automático, manual, automático. E que é o que acontece muito com a gente, que é professor e empreendedor. Então tem hora que tem que ter um posicionamento empreendedor, tem hora que tem que ter um posicionamento de professor, tem hora que tem que ter um híbrido. Então, o professor de educação física, né, o personal trainer,
ele é a figura mais empreendedora que eu conheço do campo professor, independente de se for de qualquer outra área. Então, o personal ele é um empreendedor nato, ele é uma parte da profissão que eu poderia dizer que é uma outra profissão ali dentro, né? Porque envolve competências muito complexas. E, na verdade, envolve mais de uma profissão, que envolve vendas, envolve relacionamento, envolve marketing, envolve mídia, envolve a educação física. E é muito complicado quando você não tem esse entendimento. Você, na verdade, fica na mão das outras pessoas. Porque você está no mundo empreendedor e você não tem uma Sim. pegada nenhuma empreendedora. E aí você vira um fantoche, né? Por isso que a gente vê um monte de professor ser tratado da maneira que é nas academias. E aí quando você passa a ter um posicionamento, cara, melhor, quando você passa a se posicionar, você incomoda muita gente. Quando você passa a se posicionar, você é mal visto por muita gente, né? E eu sofro muito disso, mas assim, eu já estou numa idade que eu não ligo mais para isso, não. Porque algumas pessoas falam assim, nossa, Alexandre, porque você é muito difícil. Lógico que eu sou difícil de lidar. Você quer me fuder, brother? Você quer que eu abra as pernas para você? Eu tenho que ser difícil de lidar. Porra, é claro, não é fato. Então, as pessoas, parece que assim, todo mundo se classifica como, pô, o cara é difícil pra caramba. Por quê? Sempre vem com uma postura, né, de querer alguma coisa em cima. Eu observo aquilo, eu já dou logo uma freada. Opa, pera aí, não é assim. Aí o cara, nossa, assim não dá. Parece aquela coisa daquele ditado, né? Assim, é democracia quando eu mando em você, ditadura quando você manda em mim. Porra, meu, que isso? Então, não tem esse fato, esse meio termo. E aí, uma coisa que eu percebo muito, que vem da minha geração e a sua, que é uma, eu acredito que seja uma antes da minha, ou duas, né? Não, Não você é mais sei. velho do que eu. Ou uma ou duas antes da minha, que é aquela relação, cara, se posicionar não quer dizer que é uma pessoa difícil. Se posicionar é uma pessoa que realmente tem personalidade. Eu entendo que algumas pessoas têm personalidade que, na verdade, às vezes exageram. Então, assim, eu agora estou praticando muito a relação da diferença entre ser verdadeiro e ser sincero, né? Porque Sim. a pessoa sincera, ela fala o que pensa, é o que ela está falando. A pessoa verdadeira, ela fala aquilo que é condizente com o momento, a verdade, que necessariamente não está falando aquilo que ela está pensando, mas ela não está mentindo para você. Isso é Sim. importante, né? Isso é importante. Um exemplo disso, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Alexandre, o que você achou desse meu produto aqui que eu fiz e tal? Porra, na minha cabeça, eu falei assim, caralho, tá uma merda, né? Mas isso é o sincero falando. Hoje eu falo assim, brother, eu não sei se é isso que o mercado vai querer. Você tem que fazer uma experiência de mercado, assim, eu não... Por mais que eu fale que tá bom ou que esteja ruim, se você não jogar isso no mercado, é o mercado que tem que te dar o time, não eu. Eu posso te ajudar a direcionar, ó, melhor aqui, eu faria assim. Então, eu não dou a minha opinião, eu não sou o sincero, né? Mas eu coloco uma Uhum. verdade no discurso. Ó, meu, o importante é o mercado. Se você está lançando um produto, quem vai dizer se o produto é bom ou não é o mercado. Então, E eu já tô... aproveitando, Pode falar. e aproveitando o que você está falando, já aproveitando esse teu gancho aí, já que você falou, o que é o Hit Bodywork? Já que você falou de produto, de mercado, o que é o Hit Bodywork, Alexandre? Cara, o HIIT Bodywork é um treinamento intervalado utilizando somente o peso do corpo. Ele é Só o peso do corpo, caracterizado, sem acessórios, sem nada. ele é caracterizado como a nova calistenia. Por que a nova calistenia? A calistenia tradicional ela usa somente o peso do corpo e ela está balizada em cima de 4 pilares. O primeiro pilar, somente o peso do corpo, nada mais. Posso pular corda? Não. Posso subir em cima do caixote? Não, é somente o peso do corpo. Ah, se eu puxar na barra, mas eu tô puxando. A barra é um treinamento com peso do corpo. Mas você está usando a barra. Então não é caracterizado como calistenia, tá? Não é. Então calistenia é só o peso do corpo. Segundo pilar, tem que obedecer uma regra, uma estrutura metodológica que tenha comprovação científica. Puta, legal. A gente tem isso também. Então os artigos do nosso grupo vêm suportando isso. Terceiro pilar, tem como objetivo estético, saúde e qualidade de vida. Ok. E o quarto pilar? O quarto pilar é justamente o mais simples. Então, eu vou repetir os três que parece que fica confuso, né? Tem que ser Eu estou somente escrevendo aqui para o pessoal. Ó.
Tem que Eu ser escrevi para somente o o peso, pessoal ó. aqui, ó. Somente o peso do corpo, legal. Tem uma regra metodológica, né? Estético, saúde e qualidade de vida, e os exercícios têm que ser de caráter inclusivo. Ou seja, não dá para fazer um duplo mortal carpado. Tem que ser um exercício que você possa fazer com que ele seja realizado por uma pessoa com dificuldade ou com uma pessoa com menor coordenação, ou seja, caráter inclusivo. Então, qual seria essa regra? Essa regra metodológica eu venho descrevendo nos artigos e também no livro, né? Que é a forma que você vai prescrever. Se vai ser um trabalho em bloco, um trabalho em circuito, a relação da carga de tempo, quanto tempo de estímulo, quanto tempo de recuperação, os tipos de exercícios simples e complexos. Então tem uma série de regras que são suportados pelos os artigos do nosso grupo, que são 10 artigos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, e justamente para poder suportar isso. Os nomes são nomes, não são nomes diferentes, mas são nomes poucos usuais, ou seja, os nomes já existem já há algum tempo no mercado. E é engraçado, assim, tem muita gente que fala assim, mas o treinamento com peso do corpo eu posso subir no caixote? Pode, mas é um treinamento com peso do corpo. Mas o HIIT Bodywork não é peso do corpo? Só que nem todo o peso do corpo é HIIT Bodywork, porque o HIIT Bodywork ele segue a tendência da calistenia. E por que você não chama de calistenia? A calistenia ela foi muito difundida através o Street Workout Calisthenic, que são os exercícios na barra, na paralela, que são os exercícios acrobáticos. Então, do ponto de vista ficar disputando o nome, ia ser muito complexo isso, muito complexo. Então, o fato foi trabalhar com outro nome para ter um reposicionamento, até mesmo em função da entrega. E como é a entrega? A entrega é através do modelo intervalado. E aí fazendo os movimentos em alta intensidade. Por isso, o movimento HIIT. E por que Bodywork, né? Porque necessitava de ser um nome em inglês, porque HIIT é uma sigla em inglês. Eu não poderia botar HIIT com peso do corpo, porque eu estou matando as duas gramáticas, né? Tanto a portuguesa, a brasileira, como a inglesa. Então tem que ser o nome em inglês. O outro fato, para o nome ser em inglês também, é que tem o objetivo de ganhar o mundo. Ou seja, a gente só consegue ganhar o mundo se tiver uma língua universal, que é o inglês. Mas como o produto nasce no Brasil e tem que ser uma língua inglesa, tem que ser com termos que o brasileiro fale bem, que já esteja acostumado a falar. Então, associar o nome HIIT com outras duas palavras que o brasileiro já fala há muito tempo, work e body. Então, aí foi, na verdade, o mix do nome HIIT Bodywork. Faz o tom de nome, né? Então, Legal. até você, na hora de formatar o nome, né, tem um pensamento lógico e mercadológico. Na hora de formatar o produto, né, a estrutura da entrega é no formato de aula. E aí é sensacional, porque você está ali entregando uma aula. Algumas pessoas assim, mas o Tabata eu posso utilizar com o peso do corpo? Não há estudos, né? Há só o do Mike Wright que fala, mas o protocolo do Tabata ele não é indicado para você entregar como aula, um modelo, uma estrutura de aula. Já o HIIT Bodywork é uma estrutura de aula. Então, foram pensados de forma diferente. Tanto que a linha de trabalho dos meus estudos são linhas de desenvolvimento da parte metodológica, para depois ir para longo prazo, né? Para as respostas a longo prazo. Então, são diferenças básicas na construção de uma metodologia para que você possa aplicar nos seus alunos. Então, uma sessão de HIIT Bodywork, a gente trabalhou nos estudos de 20 a 30 minutos. São suficientes. Então, uma sessão dura de 20 a 30 minutos. Isso. Tá. A Fernanda aqui de Santos, ela está falando que dá até para usar o Tabata com o peso do corpo, né? É que, assim, toda vez que a gente fala em HIIT, né? A gente usa essa expressão HIIT, o que vem na cabeça da maioria das pessoas, geralmente, são essas pesquisas que foram difundidas de larga escala. Então, o que a gente está colocando hoje aqui, que é uma nova concepção, o HIIT Bodywork, ele é uma sessão que dura de 20 a 3 minutos, que você usa o peso do corpo, onde você utiliza de alguns exercícios, né? E esses exercícios, eles acabam fazendo com que você atinja, vamos assim, uma intensidade satisfatória para aquele exercício. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre. Esse HIIT Bodywork, ele pode ser usado para qualquer pessoa
Você falou de exercício inclusivo, né? Isso é uma coisa que está bem claro, está parte dos teus 4 pilares. O HIIT Bodywork, ele pode ser feito por qualquer pessoa? Então vamos lá, nós estamos agora no isolamento social. Se eu quiser usar o HIIT Bodywork para o meu, de idade, ou tem idade específica para isso, ou condicionamento? Então, vamos pensar como HIIT Bodywork na musculação. Como se fosse uma musculação. Posso usar musculação para qualquer pessoa? Pode, não, vontade, vontade. Mas o que vai diferenciar na musculação para qualquer pessoa, para qualquer idade? A seleção dos exercícios, a seleção do peso, do número de repetições. No HIIT Bodywork não é diferente. A seleção dos exercícios, a seleção da carga de tempo, quanto tempo de estímulo, quanto tempo de recuperação, né? E até mesmo o padrão de intensidade. A gente utiliza o padrão de intensidade all-out. Então, algumas formas de quantificar o HIIT, de você entender se é o trabalho HIIT. Por exemplo, o Tabata ele preconiza que tem que estar 150, 120 a 150% do VO2 massa. Isso. Só que isso foi feito na bike. Como é que você vai preconizar isso no peso do corpo? Impossível, cara. Vai ter que fazer um teste de VO2 máximo, depois vai ter que fazer o exercício, vai ter que... Cara, é uma complexidade, ou seja, não é aplicado. Já a Bin Laden, ela preconiza em alguns treinos de HIIT dela, na corrida, o all-out. O que é o all-out? Você vai dar o seu máximo possível. O seu máximo possível. E ali a gente trabalha nesse contexto no HIIT Bodywork. Então, dessa forma, você vai conseguir selecionar os exercícios. Então, de fato, eu vou escolher o burpee para uma pessoa, mas eu não vou escolher o burpee para outra pessoa. Eu posso adaptar o burpee para que outra pessoa que tem dificuldade de mobilidade possa estar executando dentro do all-out dela. E o all-out de cada um vai ser diferente. É uma forma bem particular de prescrever o HIIT, e já tem algumas pessoas até conversando comigo para poder prescrever o HIIT, para trabalhar com HIIT para a terceira idade. Eu falei, dá. O problema é, como é que eu vou selecionar os movimentos? E não pode ser qualquer movimento, porque movimentos com muito giro não é apropriado para indivíduos de mais idade. Na verdade, movimentos com muito giro não é apropriado para ninguém. Eu vejo alguns exercícios, o pessoal usando o HIIT, dando uns duplo mortal carpado. Pelo amor de Deus, cara. É invencionice demais, cara. É muito sítio do pica-pau amarelo. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Aqui, lá, os exercício multifuncional. Não é parecido com o HIIT Bodywork? Cara, a primeira definição de multifuncional, no meu ponto de vista, é complexo. Porque se funcional é multiplanar, multifuncional seria o quê? Né? Você concorda comigo, Luiz? Treinamento funcional pega vários planos e eixos. É a base que a gente tem. O multifuncional, que é diferente do funcional. Então, essa definição, para mim, é um pouco confusa. Se for o nome de uma proposta metodológica, dizer assim que o multifuncional é igual funcional, ok. E não é parecido com o HIIT Bodywork. O que acontece é o seguinte, que alguns movimentos podem ser os mesmos, por exemplo, o burpee. Só que dentro do HIIT Bodywork tem a estrutura organizacional do processo. O treinamento é intervalado, pode ser em bloco, pode ser em circuito, pode ser fracionado. Ele pode ser com recuperação ativa, passiva, ele pode ter uma característica dual set, ou seja, no mesmo bloco de estímulo, 2 tipos de movimentos distintos. Então o HIIT Bodywork ele tem todo um processo metodológico muito bem destrinchado. Tá? Já o multifuncional eu não conheço. É fato o multifuncional que ele está falando é o que o Mauro Buzelin desenvolveu. É uma outra proposta, mas com exercícios parecidos. É mais um peso do corpo, porque ele usa mais movimentos e tem alguns tipos de acessório. Né? Se for isso. Tá. Aqui, ó. Tô fazendo Tabata em casa nessa pandemia, intervalando alguns exercícios. Então, o que fica claro? O Tabata tem um tempo total muito curto, então não vai gerar adaptação. No começo, ok. Mas para você trabalhar com uma progressão para um indivíduo como aluno, não funciona. Então, por isso que é indicado um treino onde você possa ter uma organização maior dos exercícios, né? Por mais tempo. Tem esse livro teu no CREF? Tem. Do HIIT? Tem, é gratuito, né? Dá para fazer o download lá. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Ao final,
Eu vou deixar escrito aqui o Instagram do Alexandre, vocês mandam uma mensagem que ele tem a cópia e manda gratuitamente para vocês, tá bom? Ou se vocês É, preferirem, eu posso fazer isso. direto no Tem o site, livro lá, está disponível, tá? no site do Obrigado, Reis, por CAF. lembrar isso. É. Obrigado. E a grande sacada é a seguinte, ela está falando que aí usa o Tabata. Qual o problema do Tabata? Então, o Tabata ele não é um modelo de aula, ele é um modelo de treino para bike, por isso dura 4 minutos. E aí o que Sim, acontece? Se você só ficar fazendo 4 minutos, você não vai ter uma progressão, não vai ter o princípio da continuidade, o princípio da progressão, você não vai conseguir alterar a relação de volume, porque ele é sempre 20 segundos de estímulo por 10 de recuperação. No HIIT Bodywork você pode trabalhar com várias linhas de carga, mudar os exercícios, trabalhar com exercícios mais intensos, de característica complexa, ou exercícios mais fatigantes, de características simples. Ou seja, você tem uma infinidade metodológica ali. Então, quando fala que é uma metodologia que ela tem início, meio e fim. Não é só uma forma de você chegar lá e empurrar o treino, faz dessa forma. Não é isso. Uma metodologia não é só falar assim, ó, é 20 de estímulo e 10 de recuperação. Isso é um protocolo de treino. Uma metodologia é como prescrever os exercícios. Se a variação de exercícios for dessa forma, o que acontece? Como prescrever as linhas de carga. Então, metodologia é uma estrutura maior que um protocolo. Então, é um pouquinho diferente, tá bom? É um pouquinho diferente. O Tabata, ele foi importante? Sim, ele foi importante para ajudar a divulgar, a disseminar o HIIT sim. dentro da comunidade fitness, aí sem dúvida. Mas não é o mais indicado para trabalhar com o peso do corpo, tá bom? Não é o mais indicado. Não. Até porque a gente percebe que o ideal é você. O ideal, assim, o que eu vejo hoje, e isso é uma pergunta que eu vou fazer para você, é você escolher uma metodologia e, em cima dela, você fazer um trabalho específico de acordo com os objetivos que você quer atingir. E, baseado nisso, quais são os benefícios que você viu, ou que você já pesquisou, ou que você já teve relatos de quem pratica o HIIT Bodywork? Tá, a gente tem alguns grupos que já praticam já há algum tempo. E aqui em São José eu acompanhei o grupo da minha assessoria, que hoje eu não sou mais sócio, mas foram 2 anos e meio aqui, e aí ficou bem claro. Então, assim, a longo prazo, o que você tem? Aumento do condicionamento e melhora do metabolismo e, consequência também, uma redução na gordura corporal. Mas entenda, essa redução na gordura corporal não é única e exclusivamente em função do treino, né? Então você tem todo um processo complexo que envolve isso. Mas quem leva a culpa é o HIIT. Por mais que você esteja fazendo dieta, o que eu observava? Os alunos falavam assim, nossa, esse treino tá acabando comigo, e a dieta? Não, a dieta tá legal, mas o treino é que tá melhorando. E aí é legal, pelo menos para mim, que eu entrego o treinamento, a culpa é do HIIT, a culpa é do HIIT. Se você está achando que é o HIIT, quem sou eu para falar que não? Só que quando a gente fala de adaptação, entenda que é um componente multi, né? Então não é só o treinamento. Tem todo o envolvimento da alimentação que faz toda a diferença. Teve um caso de uma aluna aqui em São José que ela é bailarina e ela estava fazendo somente o treinamento de HIIT, que ela estava afastada do balé. E ela estava com a alimentação muito regadinha. E ela estava fazendo avaliação na nutricionista todo mês. E, cara, observou um aumento de massa corporal magra nela, só fazendo HIIT. Assim, e é engraçado falar desse case, é um case esporádico, né, um estudo de caso, mas ela já era mais magra, ela já tinha um perfil magro. Um estudo que não tem muita validade científica, porque é piloto, né? Piloto não é um case isolado. Mas, cara, ela falou assim, cara, aumentou 700 gramas em 2 meses e meio. Né, Olha quase que 3 legal. meses. Então, Qual a idade dela? ela tinha 34 anos na época. Legal. E aí a gente observa assim, cara, é possível, se foi possível com uma, pode ser possível com mais. Mas entendo que ela estava com uma alimentação extremamente regada e ela era muito sistemática. Ela comia aquilo que estava proposto e fazia aquilo que era proposto no treino. E então dá. Agora, lógico que tem que ter um envolvimento, tem que ter mais pesquisas, mais direcionamentos, mas dá. Tá aqui, ó, tem uma pergunta aqui sobre mensurar a intensidade. Então, como é all-out, preconiza-se que a intensidade dentro da escala de Borg de 0 a 10 fica entre 8 e 10. Pô, e aí a gente está mensurando para ser o treino. Tá? O que eu estou trabalhando? Em algumas coisas. Então, por exemplo, primeiro, num modelo matemático de índice de fadiga, para mensurar a eficiência da sessão. Né? Porque assim, o cara vai lá, treina, pô, mas qual foi a eficiência da sessão? Então eu quero
colocar um score aí. Ó. Hoje a sua sessão de 0 a 10 teve eficiência 8, 5, 4, para até motivar o cara, porque quero dar o meu melhor, quero dar o meu melhor. E isso eu vou fazer através da percepção de recuperação, entendendo que a percepção de esforço tem que ficar entre 8 e 10. Né? Se o cara dar uma morcegada, não tem como. E aí, esse é até uma limitação, cara, da estrutura. Ah, mas se o cara não quiser fazer, ninguém pode forçar. Eu acredito que nenhum treinamento você dá para forçar o cara. E aí, Exatamente. e nesse contexto a gente tem algumas limitações, né? Então não é uma ferramenta que, assim, pô, é a ferramenta perfeita, longe disso. Eu não conheço um método que resolva todos os problemas. Mas a grande Não. sacada é que você tem mais um método na tua caixa de ferramenta para utilizar. E a grande sacada dele é que é um método muito versátil, né? Você usa em qualquer lugar, sem equipamento nenhum. Tem que ter um recurso metodológico, que é entender o que está sabendo. Mas você como personal, vou dar um exemplo. Se você souber dominar a ferramenta HIIT Bodywork e, por exemplo, lá no hotel, na casa do teu cliente tiver um kettlebell, você faz milagre. Porque eu entendo que no HIIT Bodywork a gente tem uma limitação muito para exercício de membro superior. Muito. E isso acontece em todos os treinos com o peso do corpo somente, né? Se não vai utilizar nenhum tipo de recurso. Então fica limitado com membros superiores. E aí com o kettlebell você pode estar trabalhando muito com o peso do corpo, então equilibra bem. Então fica um mix de treino bem dinâmico. Tanto que algumas pessoas não entendem assim, pô, Alexandre, vi que você lançou um curso de HIIT com kettlebell. Por quê? Porque eu fui, cara, estudar kettlebell para ser um complemento do bodywork. Por quê? Por conta dessa limitação. E assim como a corda naval também. Então, algumas ferramentas que tem na VO2 Pro, essas estruturas metodológicas que eu vendo como cursos, foram as soluções que eu fui trabalhar, estudar, pesquisar para aplicar no meu mundo. E aí eu Não, comecei a entrar no curso. inclusive a sua tese do teu doutorado foi baseada em cima disso, né? Foi a estrutura Eu metodológica. lembro quando você estava lá, o teu orientador é o Danilo Boccalini, né? Isso, E eu lembro que Bocalinha. você estava e eu lembro que você estava trabalhando muito em cima disso. Cara, E, e foi muita interessante, coisa. e é interessante. Ó, tem o Bruno aqui que está perguntando se você ainda usa o aplicativo Interval Timer. Uso, é o que eu uso. E aí eu descobri várias funções, por exemplo, intervalo time dá para fazer tempos diferentes na mesma sessão. Assim, então ele é bem versátil. Bem versátil. Agora, assim, eu uso o interval time porque é mais. Tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Né? Mas eu gosto do interval time. Dá para botar cor diferente. Tem um monte de sacadinha ali que faz com que o interval time fique mais propenso para o meu uso. A Fê está E como perguntando que é, se existe. e como que é dividido uma sessão de body do HIIT Bodywork? Como que é dividido? Bom, Como que você divide nesse período aí de 20, 30 minutos? a estrutura metodológica obedece duas regras básicas. Né? A primeira é a seleção dos movimentos. Os movimentos são divididos entre simples e complexos. A segunda é a seleção da carga de tempo. Tempo de estímulo, tempo de recuperação e tempo total da sessão. Então, você pode estar selecionando exercícios simples e complexos, intercalando simples e complexos, simples e complexos, ou colocar só simples, ou colocar só complexo, ou colocar blocos de simples com complexo. Confuso, né? Mas é porque tem muitas possibilidades. A grande sacada é você entender, cara, para quem é o exercício? É para iniciante? Eu vou dar prioridade para movimentos simples e na seleção da carga de tempo, eu tenho que ter mais tempo de recuperação do que estímulo. Exemplo, 30 segundos de estímulo e 1 minuto de recuperação. Pum. Para indivíduos mais intermediários ou mais avançados, eu posso fazer um mix de movimentos simples e complexos e colocar uma relação de carga de tempo 1 para 1, que é tempo de estímulo igual ao tempo de recuperação. Ou até mesmo colocar uma relação de carga de 1 para meio, tempo de estímulo de 30 segundos, tempo de recuperação de 15. Essa é a grande sacada. Tem um curso sim, eu vou liberar um voucher de desconto para vocês já já. 50% de desconto no curso. Acesso vitalício, a maior certificação que a gente tem aqui no Brasil. Pronto. É isso aí, tem que Então, é aproveitar. essa a grande sacada. Então, assim, algumas pessoas falam assim, pô, legal, cara, então, assim,
se eu ler o livro lá, vai me ajudar? Vai te ajudar, mas o pulo do gato sempre está no material, nas videoaulas e na experiência que a gente passa. Então, por exemplo, hoje no curso a gente tem 3 modelos de aula. O bloco, o no-stop e o dual set. 3 estruturas de aulas onde você manipula as variáveis, ou seja, são mais de 1000 aulas que você pode propor. Mais de 1000 aulas que você pode propor. Dá para variar muito. Dá para variar em movimentos, variar em carga de tempo, variar em estrutura de aula. Então, dificilmente você entrega uma aula igual a outra, 100% igual, né? Entenda, eu posso manter os mesmos movimentos e mudar a forma como esses movimentos são entregues, o organismo entende isso diferente, né? E a Fatinha sabe disso, né? Ela viu Ela já está mandando cursos, aqui, ó. 2 cursos e ela saca muito bem isso. Sim, sim, sim. Né? E assim, E essa é... pode falar. Não, e essa é o grande diferencial de você trabalhar com a metodologia, né? Porque ela é uma metodologia aberta e ela te possibilita você manipular as variáveis, né? Igual a gente tem na musculação, né? 3 de 15, 3 de 12, recuperação de 1, de 2, de 3, você sabe o que você está fazendo. A metodologia Hit Body Work tem isso, então não é uma coisa fechada, né? Não é uma coisa fechada. Então, como a Fatinha está falando, é o como fazer, o porquê fazer e para quem fazer. Então, essa é a diferença do processo. É diferente de pegar um movimento e querer assim, fazer esse movimento dessa forma. Para cada seleção de treino tem os porquês. E isso fica muito claro quando, por exemplo, o Geórgio é um dos treinadores, o Wallace, que está lá em cima, também é um dos treinadores, a Fatinha que fez o curso. Quando você vai entregar isso para os alunos, você sabe manipular e os alunos percebem isso. Cara, realmente é diferente. Como é que você pensa nisso tudo? Não pensa, já está tudo pronto lá, cara. É só você entender, fazer o curso, fazer as etapas do curso e seja bem-vindo ao time aí de treinador Hit Body Work. Legal. Ó, o Alisson está falando aqui, ó. O Alisson, ele é de Brasília, mas ele está morando lá em Goiânia, tá? É um baita ciclista. Bom, é interessante, vale no caso de indivíduos descondicionados fazer um breve trabalho de aprimoramento físico antes de encarar o Hit Body Work. Qualquer trabalho de adaptação, necessário. eu acho que o trabalho de adaptação, o que eu estou entendendo que o Alisson quis dizer, e depois vou jogar a bola para você, se ele está perguntando se é válido indivíduo descondicionado fazer um breve trabalho de aprimoramento físico antes de encarar o Hit Body Work. No caso, ele está dizendo aquelas pessoas que não têm, que nunca fez nenhum tipo de atividade, vai começar, se não seria interessante fazer um trabalho de educacional, de movimento, antes de começar com o próprio HIIT. Eu entendo que seja isso. Não necessário. O que é necessário é o seguinte, você ter um treino, uma sessão que seja específica para esse cara. Então, por exemplo, selecionar movimentos mais de fácil execução, como polichinelo, polissapato, dá para fazer a prancha, colocar linhas de cargas que tem um tempo de recuperação maior. E dessa forma você já vai condicionando o indivíduo e vai fazendo os avanços das etapas. Então a metodologia ela já pensa nisso também. Tá? Então um cara descondicionado pode fazer? Pode fazer. Então dá para fazer, por exemplo, vai fazer 30 segundos de estímulo, 1 minuto de recuperação, ou 15 segundos de estímulo, 45 segundos de recuperação. E tem todos esses processos para que você possa ir gerando uma resposta, já uma adaptação dentro da própria estrutura metodológica. Agora é fato, não dá para chegar ao cara e mandar assim, faz burp, 30 segundos de estímulo e 10 de recuperação. Não é isso. Ele pode fazer um burp adaptado, 15 segundos de estímulo e 45 de recuperação. Tá? E um burp adaptado, 15 segundos, vai dar 3 movimentos. 3 movimentos. Um movimento a cada 5 segundos ele fazendo isso. Então isso tudo é um processo inclusivo. Então tá lá nos pilares da inclusão. Tudo é pensado. Legal. O engraçado é que, assim, depois de estudar e ver, quando eu fui estudar calistenia, eu falei, cara, eu tenho que pensar numa coisa que seja coerente com os pilares da calistenia. Eu não posso em nenhum momento agredir isso. E aí foi sempre assim, cara, tá encaixando? Tá, legal, tô no caminho certo. Então, não tô encaixando? Puta, não tá legal. Lá no lançamento dos livros, em dezembro, tem um casal de senhores do interior de São Paulo, que eles viram lá no livro, assim, a nova calistenia, tal, eu quero, tal. Pô, você pode me explicar por que nova calistenia?
Eu expliquei ele, pô, parabéns, eu fazia calistenia, eu dava aula na CM de calistenia. Eu falei, caraca, meu, eu falei, sensacional, sensacional. Então, é isso que a gente percebe assim, cara, quando o caminho certo, você vai convergindo, as pessoas entendem, né? Então, quem viveu lá a calistenia antigamente, e é fato, a gente não vai conseguir aplicar a calistenia hoje. Por quê? Imagina o cara fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é. Por isso foi implementado o HIIT, né? O método HIIT, o intervalado. Então, é a nova calistenia, porque segue os pilares da calistenia, mas tem um processo diferente, que é o que a gente chama de inovação de valor. Traz o antigo com uma roupagem nova. O que é o antigo? Treinamento com peso do corpo. Qual é a roupagem nova? O treinamento intervalado dentro desse contexto. Legal. E quantas sessões dá para fazer por semana? Existe uma limitação? Pode fazer todos os dias? Como que é? 3 vezes na semana são suficientes para gerar condicionamento. Tá? 3 vezes na semana. E aí a gente foi fazendo experimentos com 5 vezes na semana. Para 5 vezes, as aulas não devem exceder 30 minutos. 30 minutos. Tá bom? 30 minutos. E o interessante é que você tem um mix de movimentos e pelo menos em 2 dessas aulas, das 3 vezes na semana, seja aulas que tenham movimentos menos complexos. Então não dá para colocar movimentos complexos nas 5 aulas da semana porque a galera fica doidinha. E aí tem outros experimentos que a gente fez em Poços de Caldas, foram 3 meses de experimentos. Então a gente fez lá 3 meses, 3 vezes na sessão, a mesma sessão durante os 3 meses. E ficou claro que se não houver manipulação dos exercícios, manipulação das cargas de tempo, não há melhora. Mesmo exercício sendo em alta intensidade. Não. E aí é um paper que a gente está... E a gente fez, assim, além dos testes físicos, a gente também fez coleta de sangue. Então a gente deve soltar aqui mais para o final do ano esse paper ou no começo do ano que vem. Então fica claro... Eu vou te falar, cara, eu também estou com uns papers aí que tá no prelô e não sai, meu irmão. Tá? Já mais de 6, 7 meses o negócio tá osso. E aí, e aí vem sendo condizente com a nossa teoria. Se não manipular as cargas, mesmo sendo em alta intensidade, não há melhora. Então não basta só ser alta intensidade, tem que manipular as cargas, ou seja, as variáveis. Não, isso é legal. Pô, então 3 sessões por semana é legal. E você pode intercalar, caso, lógico, nós estamos falando de uma sessão que tem 30 minutos, isso vai de acordo com o que as pessoas estão hoje praticando em casa. Se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas que estão na sua residência fazendo algum tipo de exercício, elas são pouquíssimas que estão conseguindo fazer mais do que 30 minutos. Na média, o que eu tenho conversado assim com meus clientes e com alguns colegas que estão prescrevendo, as pessoas estão fazendo da média de 15 a 20 minutos de exercício por dia. Aqueles que chegam no 30, é que nem a Fernanda, a Fati, o Alisson, que já são pessoas que praticam. Mas as pessoas comuns, para elas conseguirem fazer 15, 20 minutos, Alexandre, está difícil. E quanto mais se estende essa quarentena, mais o pessoal vai perdendo a vontade de fazer exercício. Porque assim, no começo você falava, bom, eu vou fazer e tal, aí passa a primeira semana, passa a segunda, passa a terceira, aí você entra na 4ª semana, aí fica naquela expectativa e fala, meu Deus, e agora? Né? Então, a grande sacada... Então eu entendo que o HIIT Bodywork aí, com essas variações, com essas vantagens, esses benefícios que você colocou aí, ele pode ser bem utilizado nesse momento. Lógico que as pessoas precisam entender e precisam estudar isso aí. Então, mais do que nunca, eu recomendo que vocês entrem em contato com o Alexandre. Eu vou depois deixar aqui o contato dele, embora vocês já tenham lá no banner o Instagram dele, para vocês entrarem em contato, baixar o livro, que é gratuito, entender dessa metodologia, fazer esse curso, porque tudo é válido. Tudo é muito válido. O Bruno e o Alisson aqui perguntando, então, é assim, cara, as variáveis são muito fáceis de ser trabalhadas desde que você entenda todo o contexto da inserção delas e da exclusão dela na sessão. E é interessante que eu posso ter numa mesma sessão indivíduos mais avançados e menos avançados. Eu posso ter um iniciante numa sessão junto de um cara puta avançado. E aí eu tenho que entender, cara, se eu tenho uma aula muito heterogênea, qual é o melhor formato de aula que eu vou montar?
né? Então isso tudo vem explicando. Por quê? Tem um porquê também. Eu não posso botar uma aula com uma estrutura muito avançada nem uma aula com uma estrutura muito simples. Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: quando eu tenho uma aula muito heterogênea, é competência do professor quando todo mundo consegue terminar a aula. Porque o professor ele deu recursos metodológicos para o mais condicionado, para o menos condicionado estar participando. Porque tem gente que fala o seguinte: nossa, eu parei na aula no 10º minuto, pô, a aula é foda. Não é foda não, cara. Quer dizer, é foda de ruim, né? Porque o professor não teve recurso metodológico para te fazer manter na aula. Pô, teve aluno que foi treinar aqui com a gente estava aula na praça. O cara estava parado não sei quanto tempo, ele conseguiu fazer a aula. Porra, Alexandre, eu nunca pensei que depois de ter um tempo parado eu fazer meia hora de aula. Fez, porque eu consegui fazer com que a metodologia se ajustasse à condição dele. Né? E isso é o know-how técnico, né? Não, faz, levanta, para, cansou, agora faz prancha, vira. Então, sempre você vai modificando, mas na cabeça do cliente ele está fazendo o movimento. E ele associa aquela vitória, né? Aquela percepção de, caraca, meu, consegui. Conseguiu com quem? Com o professor, que teve domínio, teve know-how metodológico para fazer aquilo se estender. Imagina o cara que vai numa sessão de um puta professor e toda vez ele quebra no 10º minuto, o cara perde o tesão, que é o que está acontecendo aí na pandemia. A galera não vê como modificar, não vê por que fazer, e acaba perdendo o tesão. Então, dá. E aí, aqui, 3 vezes por semana é ótimo. Pô, indivíduo mais avançado, qual é a proposta de treino para os outros dias? Tem N possibilidades. Né? E aí eu vou fazer aqui o jabá. Eu já deixei o link lá no meu Stories. Né? Antes de entrar aqui, eu já joguei no Stories o Hit Bodywork. Já deixei lá o link já com 50% de desconto. Eu vou falar aqui quanto sai por mês, cara. É vergonhosos R$19,95. 12, R$19,95 para você. É um café com pão na chapa. Para você mudar, botar mais um know-how metodológico dentro da tua caixa de ferramentas como professor. Então, assim, cara, tem que ser muito, muito, muito duro para não ter R$19,95 por mês. E às vezes assim, não é a minha pegada. Ok, eu entendo e respeito. Mas se você quer, cara, tem que estudar. Vem fazer parte do time hoje que... Dá uma olhada depois no Instagram chamado Hit Bodywork. Tem alguns profissionais lá que já usam a metodologia. Esse Instagram eu criei só para divulgar o trabalho dos professores que usam a metodologia e para divulgar algumas coisas científicas que estão usando a metodologia. Cara, o Wallace de São Paulo que estava aí, o George... Tava, eu não sei se eles estão... Tem vários aqui, tem vários. A galera tá usando, o Wallace virou referência na academia dele, o Jorge virou referência em Ponta Negra, ele só posta lá os treinos em Ponta Negra, ele tem grupo, ele tem personal e grupo reduzido só de Hit Bodywork. Então, essa é a grande sacada. Dominar a ferramenta, porque o pessoal fala muito de marketing. Marketing é do caralho, mas se você não tiver competência para segurar, meu... Também não adianta. O marketing você atrai, né? Você atrai. Agora, para você manter, aí você precisa de várias coisas para segurar a onda. E eu falo, independente de em que fase você está da tua carreira, você tem que estar sempre ali, ó, sempre mantendo, sempre na ativa, porque é isso que faz com que você cresça profissionalmente e se mantenha no mercado. Uma coisa que é muito importante, Alexandre, e eu quero frisar isso, quero deixar bem claro, é uma coisa que eu observei muito e venho observando cada vez mais. Existem muitos colegas que eles se reinventam. Você é um cara que se reinventou, eu conheço você há um certo tempo, e eu sei o quanto você reinventou. Eu lembro da primeira vez que a gente conversou e tal, e aí você veio nessa pegada, você foi se reinventando, investiu pesado na corrida de rua, entendeu? E assim, enfim, você é um cara que se reinventou, criou um baita produto, lógico, não criou sozinho, eu sei que tem um grupo de profissionais junto com você, são profissionais que hoje não tem só o lado acadêmico, eu gosto de frisar muito isso. O lado acadêmico ele é importante, que ele te dá muito conhecimento, mas a vivência prática ela é muito importante. Então, hoje, eu quis que você estivesse aqui falando um pouco desse Hit Bodywork, embora algumas pessoas fiquem assim, Hit Bodywork, o que é isso? Mas não é isso.
Porque sempre na cabeça das pessoas é ela querer comparar com alguma coisa que já tem. E a ideia não é você comparar. Na verdade, é você aproveitar uma coisa nova e adaptar aquilo que você já tem para poder criar outros produtos, né? Então, assim, eu entendo que o Hit Bodywork é uma baita ferramenta que muitos poderiam ter explorado já nessa quarentena, mas ninguém poderia imaginar que a gente teria esse BO. Mas já fica aqui a sugestão para que, se um dia vier a acontecer, que eu espero que não aconteça mais, De novo, mas, né? Que não aconteça mais, mas que vocês tenham em mãos essa ferramenta, essa metodologia, porque uma coisa é certa, o mercado online ele está presente agora, e o Hit Bodywork, se você souber trabalhar, já que ele trabalha com sessões de 20, 30 minutos, ele é um baita produto que você pode adaptar para o teu treinamento online e passar para os teus clientes, porque as pessoas mais jovens, elas gostam disso. Então, se vocês querem, ó, esse é o cara aí, ó, tá na frente de vocês. Esse aí, ó, é o Alexandre, é ele que você tem que procurar. Ó, E eu falo para vocês experiência própria, pessoal. Não pensem vocês que eu sei de tudo na minha vida. Não, eu fuço. E a melhor coisa que eu faço é colar nas pessoas certas. É conversar com as pessoas certas. Independente de qualquer coisa. Porque tem horas que a gente precisa entender que tem coisas bacanas na praça, mas que a gente precisa lá ver e olhar e assistir. Então, assim, tá aqui, ó, Hit Bodywork. Tá aqui, o Alexandre. Esse é o cara. Vocês têm que colar nele, vocês têm que ler os artigos dele, vocês têm que ver os vídeos dele, você tem que ler, sabe? É isso. E outra coisa, tem um monte de pessoas bacanas aqui na live que já usam isso aí. Então, nada melhor do que vocês aproveitarem e colocar isso em prática. Então, um conselho que eu dou para vocês. Gente, agora é hora de mudanças, agora é hora de a gente pegar coisas boas e vocês estão na mão aqui, um baita produto. Alexandre, fica à vontade aí, cara. Então, cara, você foi direto e reto. O negócio cresceu tanto que em agosto vai estar rolando aqui em São José um Master Training do Hit Bodywork. Então, ele é indicado para quem já fez a certificação online ou fez o treino presencial, que é um dia com duas partes, né? A primeira parte é como ganhar dinheiro com o Hit Bodywork, que são os modelos de negócio utilizando o Hit Bodywork, né? Utilizando o Hit Bodywork e outras coisinhas, por exemplo, o Hit Bodywork com Kettlebell, o Hit Bodywork a corda naval, ou seja, como ganhar dinheiro com isso. Como já tem algumas pessoas ganhando dinheiro. Então, se você entrar no Instagram Hit Bodywork, vai ver lá o Celso, da Goa Assessoria. O cara só em abril, cara, ele meteu 50 alunos para dentro, aí tá uns 5 contos só dentro de casa. Porque ele soube estruturar. Agora, ele não começou a trabalhar online agora, ele já vinha online já há algum tempo, é fato, né? Então, as pessoas que se deram bem nesse momento é porque já estavam no mercado online há algum tempo. Quem começou agora, realmente, não é assim da noite para o dia. Não é. E é bom frisar isso. Alexandre, eu vou deixar aí, porque a gente está no final, já deu quase 1 hora aqui, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Amanhã o papo vai ser com o Gringo às 4 horas da tarde, falando de mercado, tá bom? Alexandre, muito obrigado por você estar aqui, botando essas ideias para frente, mostrando o que a gente pode, o que a gente tem de melhor. De coração mesmo, cara, muito obrigado. E as considerações finais suas aí. Pessoal, muito obrigado. E, ó, não esquece, Alexandre Machado, segue que esse é o cara. Bom, galera, a questão é se reinventar sempre. E se você quiser vir fazer parte do grupo de treinadores VO2 Pro no Hit Bodywork, vá lá no meu Stories, cara. Deixei um link lá para vocês. E meia-noite eu vou tirar o link, tá bom? Então deixei lá só para vocês aqui da live. E aí a gente se vê lá na plataforma exclusiva da VO2 Pro. Luizão, cara, brigadão pelo espaço. É prazer sempre estar aqui com você. Você é um cara que participou da minha graduação toda, né? Então,
Então eu tenho o maior carinho, cara, o maior carinho. Assim, alguns livros são guardados aqui com o maior carinho. Eu perdi o primeiro livro, mas o que você mandou para entrar no lugar tá lá, que são os livros que estão aqui, que fazem parte da minha vida acadêmica, cara. Isso é sensacional. História é tudo na vida da gente, cara. Se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. O fato é isso. Eu que te agradeço e, ó, se prepare que em breve vai ter um curso do Alexandre aqui em Santos, hein? Valeu, gente. Na Um praia. beijo no Tchau, coração para vocês. Valeu, Alexandre. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Vai ficar gravando os stories, depois vai para o YouTube isso aqui, hein? Tchau. Valeu. Um beijo no coração de vocês. Valeu, Alexandre. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Não esqueça de tirar.